Então a gente continua a falar agora sobre o Parkinson. A gente recebe aqui o Dr. Férez Haddad, neurocirurgião, professor da Unifesp. Bom dia, doutor. Bom dia, Magda. E a Daniele, que eu falava há pouco tempo agora com vocês, Daniele Lianzer, ela tem Parkinson precoce. Dani, mais ou menos parecido como o caso do ator canadense, o Michael J. Fox, que a gente via agora no finalzinho da reportagem, Exatamente. né? Para você foi muito difícil até entender o que seria e até você receber esse diagnóstico do Parkinson, justamente pela sua idade. Você hoje está com 40? Isso, eu tenho 40 anos. Os primeiros sintomas foram com quantos anos? Os sintomas motores começaram aos 30. Aos 30 anos. 30 E como é anos. que foi, Daniele? Você começou a sentir o quê? Qual foi o primeiro sintoma? Eu comecei a sentir um leve tremor no movimento, na mão esquerda, que depois acometeu o braço esquerdo e depois foi pegando o lado direito e foi me prejudicando para realizar movimentos simples, né? E depois veio acompanhado de rigidez, muita lentidão, que esse sim é o sintoma que todo parkinsoniano sente, né? Uma lentidão e não um tremor, como a maioria das pessoas imaginam. E aí fadiga, cansaço, uma gama de sintomas que você começa a sentir e que você não entende por que aquilo está acontecendo. Eu comecei a fazer passar por vários médicos. E o que os médicos diziam para você no início? Então, foi solicitado diversos exames, né? Eu fazia uma bateria de exames todas as vezes que eu passava em médicos e tudo normal. Aí cheguei a receber o diagnóstico errado, né, pelo fato de eu ser jovem e ser muito comum o tremor essencial em jovens. Eu recebi esse diagnóstico, mas com o tempo a doença foi evoluindo, né, e o tratamento que me foi indicado não era eficiente exatamente porque não era tremor essencial. E depois recebi diagnóstico de depressão, porque devido à minha condição, eu fui ficando deprimida, né? Porque é uma doença incapacitante e sem tratamento nenhum, ela foi progredindo mais rapidamente. E depois, somente de 6 anos que eu consegui receber o diagnóstico correto. 6 anos, Daniele. Exatamente. Deixa eu aproveitar e passar agora a bola para o Dr. Férez, falar sobre justamente o Parkinson precoce. Quer dizer, depois de 6 anos que a Daniele recebeu o diagnóstico da doença, que era realmente o Parkinson. É muito difícil mesmo, doutor, diagnosticar para uma pessoa jovem? É difícil. Primeiro, o que é o Parkinson? Por que Parkinson? Porque ela foi descrita pelo James Parkinson, então foi quem descreveu a doença. E se você analisar o caso da Daniela, foi descrita em 1817. E até hoje você não tem um ensaio clínico, você não tem uma substância que você detecta no sangue que possa diagnosticar o Parkinson. Então a doença de Parkinson, ela é feita por exclusão, em primeira instância. Por quê? Por exemplo, a Daniela chegou com um tremor num consultório. A primeira hipótese é você buscar uma alteração de imagem. Então, o que poderia dar isso? Um tumor, uma malformação arteriovenosa, são patologias que comprometeriam o sistema extrapiramidal. Descartado isso, você passa por uma segunda fase, que é a fase dos exames laboratoriais. Por quê? Porque o Parkinson, você pode ter a doença de Parkinson, que você não sabe a causa. E você tem a síndrome de Parkinson, que ela pode ter as mesmas manifestações de Parkinson, da doença de Parkinson, só que não ser uma doença de Parkinson. Por exemplo, um hipotireoidismo, por isso o exame que muitos médicos pediu para ela, pode ser o quê? Um hipotireoidismo. Ela poderia ter feito uso de uma determinada medicação, por exemplo, é muito comum pessoas com labirintite, toma uma flunarizina, uma sinarizina. São remédios do cotidiano. Isso pode levar às manifestações que ela apresentou. Então, esses exames que o senhor está falando... São de exclusão. São de exclusão. Então, por isso que muitas vezes se tem o erro. E aí se vê uma jovem, como ela foi diagnosticada com um tremor essencial. Boa parte da população tem um tremor essencial. É comum nessa idade, comum, né? 30, e ainda mais 40 quando a gente anos. faz uso de bebida, de cigarro. Só que Mas, doutor, foram 6 anos no caso mas dela, aí é qual muito a diferença? tempo. Onde o médico pecou? Geralmente ele é unilateral. O tremor essencial é bilateral. A doença de Parkinson, exatamente, acomete as mãos ou os pés. O tremor ele pode começar, pode ser nas mãos, pode ser nos pés, pode até ser no mento, no queixo. Mas ele é unilateral na doença de Parkinson. Por exemplo, ela se queixar, teria que se queixar, começou na minha mão direita, por exemplo. O tremor essencial não é bilateral.
qualquer manifestação clínica associada que não seja doença de Parkinson é bilateral. E o Parkinson é unilateral. Por que eu estou chamando a atenção para essa demora do diagnóstico, que levaram 6 anos para a Daniele receber esse laudo? Inclusive, ela até anda com um laudo aqui na bolsa, quero até mostrar para vocês, porque nesses 6 anos ela passou por muitas situações constrangedoras, não é, Dani? As pessoas não entendiam, você também não entendia, como você disse agora, você teve depressão por causa disso. Teve uma situação, inclusive, no mercado que você se sentiu mal, que você pegou uma fila para clientes especiais. O que aconteceu, Daniele? São várias histórias, dá até para já escrever um livro de tanta coisa, mas essa especificamente eu estava na fila com meu marido, porque comecei a sentir muita rigidez na perna e dificuldade para andar. E aí a gente optou em pegar essa fila para ir mais rápido, para poder ir embora mais rápido. E aí tinha um senhor logo atrás da gente, e ele começou a reclamar quando chegou no caixa. Eu peguei meu documento, mostrei o laudo para a pessoa que estava atendendo. Esse laudo que eu mostrei agora. Isso. O documento também é especial? Não, o documento é um RG normal. Esse aí é para o estacionamento. Isso. E aí quando eu estava passando, ele começou a gritar, falando que as pessoas jovens são espertas, que a fila era de velho, né? Ele se mencionou bem assim, que a fila era de velho. Aí meu marido, na época, ainda não estava emocionalmente estável. Meu marido chegou e comentou, virou para ele e falou que eu tinha, né, uma doença. Aí ele falou assim, se a sua esposa é doente, ela que não saia de casa. Né? Dizer, então, chega a ser desumano. É desumano, é constrangedor. E quando você tem esse laudo, quando você consegue andar com esse laudo consigo na sua bolsa, o cartãozinho do estacionamento, isso facilita muito, porque você prova que você tem a doença, que você está precisando. Mas mesmo realmente. assim tem pessoas que não entendem, ou às vezes perguntam assim, o que é isso? Que doença é essa, né? Ou confundem até com Alzheimer, ou olham para mim e começam a procurar tremar, você não treme, ou você não tem cara de doente. Então, assim, a doença de Parkinson é uma doença extremamente complexa, que envolve diversos sintomas, e nem todos os pacientes vão apresentar as mesmas características, né? A gente está ouvindo aqui você falar, e é claro que a gente repara, não tem como. A Daniele agora não está tremendo, a fala dela está normal, ela faz uso de um medicamento que isso ajuda muito, né, doutor Férez? Assim, a gente consegue, uma vez diagnosticado, a gente consegue dar ao paciente uma qualidade de vida muito melhor. Por isso que é importante esse diagnóstico. Exatamente. Né? É outra coisa também, Magda. Por que se falha muito o diagnóstico? Porque para você fazer um diagnóstico de Parkinson, é um diagnóstico clínico. E o clínico, você precisa conversar muito tempo com o paciente e você precisa examinar o paciente. E hoje, o que você vê, principalmente na rede pública, são consultas de 5, 10, 15 minutos. Uma consulta para um diagnóstico de Parkinson é no mínimo de 1 a 2 horas. Então, hoje, se ela chegar com essa queixa de tremor, dificilmente será constatado um Parkinson. Ou, se é um tremor essencial, muitas vezes ela vai ser diagnosticada com um Parkinson. E a Daniele está muito bem, assim como a gente está vendo, por causa de um remédio que ela toma. Exatamente. Que aumenta a dopamina, é isso, doutor? Qual é o problema? É a degeneração, é falta de dopamina. E o Parkinson é uma doença motora, isso que nós não podemos esquecer. É uma doença motora, então tem um problema motor, não é um problema psíquico no começo, é um problema motor. Então o indivíduo pode ter, são 4 quesitos básicos do Parkinson. É o tremor de repouso. Se ela estiver movimentando aqui, olhando para o braço dela, dificilmente ela vai tremer mesmo estando na fase da doença. Então vamos lá, os 4. É um tremor de repouso. De repouso, quando ela está parada. Por isso o indivíduo, quando você quer fazer o diagnóstico, você conversa com ele e distrai. Entendi. Aí ele começa a tremer. Por isso que foi mostrado no vídeo. Isso a consulta tem que ser longa. A outra coisa é a rigidez. A pessoa começa a ficar rígida. Tá. Então e aí você começa a pegar no braço da pessoa. Por exemplo, eu estou com o meu braço aqui, se eu fizer esse movimento ele cai. No parkinsoniano ele fica estático. Então toda vez que eu movimento ele para exatamente onde eu coloquei. Isso aí chama sinal da roda denteada. A outra coisa chama-se bradicinesia. O que é isso? São movimentos lentos, é o que ela falou. Ela vai começar a ficar lentificada anormalmente. E a outra coisa, como ela está rígida, ela não consegue manter a postura. Por exemplo, eu vou me equilibrar aqui na cadeira. Eu movimentei a posição da minha cabeça.
o meu corpo se adequa. O parkinsoniano já tem dificuldade. Do equilíbrio. Então ele tem alteração de equilíbrio, ele cai mais facilmente. Mas eu falei para vocês, antes de chamar a reportagem, que a Daniele fez desse limão uma limonada. E agora eu quero contar para vocês que história é essa, como é que você conseguiu dar a volta por cima, a tua história de superação. Você hoje abraça uma campanha que é muito importante, eu quero que você divulgue para que todo mundo saiba, Dani. Então, Mari, eu comecei essa campanha de conscientização da doença baseado na minha história, né, pela dificuldade que eu tive para conseguir um diagnóstico, que isso foi crítico, né, na minha condição atual. Né, se eu tivesse recebido um diagnóstico mais cedo, eu poderia estar melhor hoje. Informações sobre a doença na época que eu recebi o diagnóstico era difícil de encontrar na internet, né, era bem complicado. Eu achava uma coisa aqui, outra ali, às vezes coisas contraditórias. Então eu ficava perdida no que era realmente, o que não era. Por isso aquela informação fazer essa campanha para levar mais informação. Isso, aí eu comecei a ficar preocupada com os outros. Eu falei assim, às vezes, como eu trabalho com pesquisa, eu falei assim, para mim é até mais fácil ter acesso à informação, a estudos que estão sendo conduzidos. Mas eu falei, e o resto da população? Ou às vezes até pessoas que têm a doença e ainda não sabem, ou acham que é alguma outra coisa, que pode ser estresse, depressão. E eu falei assim, é importante passar essa informação. A dificuldade de encontrar pessoas jovens, né? Porque logo depois que eu recebi o diagnóstico eu fiquei muito deprimida. E aí eu falei assim, não é possível que só tenha eu aqui, né? E aí eu procurando, encontrei algumas pessoas. E aí a sensação era a mesma, então assim, de vergonha, de incapacidade, a gente não tem culpa de ter uma doença, né, como essa. E no seu site você coloca então essas informações? Tem informações sobre a doença, informações básicas, né, da doença, sintomas, tratamentos. Vamos divulgar aqui então, Daniele, olha, é www.vibrarcomparkinson.com. Isso. Isso é o site, mas você tem rede Facebook, social também, tem Facebook, Instagram. Vibrar Twitter, com Parkinson, Vibrar é esse com nome. Parkinson, exatamente. Tá bom, olha, muito obrigada pelo teu exemplo, pela tua força de viver. Um abraço pro teu maridão, que eu sei que é um grande companheiro seu, né, que está sempre do teu lado. Muito obrigada. Dr. Feres, muito obrigada, Dr. Feres Haddad, neto neurocirurgião, professor da Unifesp, que deu uma grande aula aqui pra gente. Obrigada, doutor. Obrigada, Dani. Eu que agradeço.